Boa tarde a todos. Meu nome é Denise. Eu sou coordenadora de alguns contratos na Sondotécnica. A gente agradece muito essa oportunidade, porque é uma oportunidade da gente dividir experiências, né, nessa área de inovação. Inovação pode ser inovação de ideias, inovação tecnológica, inovação é tudo que a gente descobre trabalhando, né? A Sondotécnica é uma empresa brasileira, ela tem 68 anos no mercado, ela atua basicamente em projetos de portos, aeroportos, rodovias, saneamento, habitação e também presta serviços de gerenciamento, fiscalização, consultoria e assessoria, né? Tudo na área de engenharia. A Sondotécnica, ela trabalha com vários clientes, não só aqui, também fora, e é um prazer trabalhar numa empresa brasileira, né, que se mantém brasileira e crescendo sempre. Então, o nosso desafio principal, lembrando que aqui nós temos 2 diretores, senão depois puxa a orelha. Aqui a gente tem o Dr. José Antônio Mazocco e André Dias, e também nossa gerente de BIM e Inovação. Esse trabalho, basicamente, ele teve um desafio grande, num curto espaço de tempo, onde nós tivemos que dar consultoria e assessoria à desmobilização de 2 trechos de concessões rodoviárias do Grupo Eco Rodovias, lá no Paraná, um trecho de Curitiba a Paranaguá e um trecho de Guarapuava a Foz do Iguaçu. Foram as primeiras concessões federais no Paraná, naquele programa grande de concessões do Brasil. Então, depois de 24 anos, a gente teve aqui uma primeira concessão Curitiba-Paranaguá. Ela vem desde Curitiba até Paranaguá e mais 2 trechos, além de outros trechos aqui. Deixa eu só voltar um pouquinho. Esqueci de colocar aqui. São as concessões após 24 anos. Foram mais de 500 quilômetros que envolviam esses 2 trechos. A gente se deparou com uma quantidade muito grande de documentos. Foram mais de 40 mil documentos recebidos entre projetos, relatórios, levantamentos de campo, para formatar tudo isso e para consolidar toda essa informação, conhecer essa informação, e também estávamos todos em trabalho remoto. Então, foi realmente um desafio num tempo pequeno, porque essas concessões terminaram em novembro do ano passado, e o nosso trabalho começou em abril do ano passado. Então, realmente, bem desafiador. Então, voltando aqui no trecho Curitiba-Paranaguá, e o outro trecho, Guarapuava, Foz do Iguaçu, passando aqui por Cascavel, com vários outros trechos também de rodovias, que nós chamamos rodovias de acesso, os trechos de acesso. Basicamente, o que a gente teve que pensar? Qual a estrutura de trabalho que a gente precisava nesse contexto, sendo que estávamos em home office, com grande quantidade de documentos. A gente precisava de um ambiente colaborativo, porque nós não estávamos todos no mesmo local. Todas as informações precisavam estar disponibilizadas em nuvem, tanto as informações recebidas das concessionárias quanto as nossas, e também com os nossos colaboradores, equipes internas e consultores também, porque essa desmobilização ela envolvia todas as disciplinas de uma rodovia, né, de uma concessão. A gente precisava enxergar tudo isso numa espacialização, porque vários elementos da rodovia estavam cadastrados, só que eles não estavam integrados. Então, era necessária uma espacialização de todos esses dados e também dados georreferenciados. Então, a gente precisava rapidamente construir essa base uniforme para poder dar essa assessoria a esse trabalho.
E essa necessidade, esse desafio, fez com que a gente conseguisse inovar como fazer isso num curto espaço de tempo, com equipes todas em home office e enxergando tudo isso para poder fazer o trabalho. Então, esse desafio do início do trabalho é que é a inovação. Num desenvolvimento simples, mas muito eficiente e que deu resultado até o final do trabalho. Nós precisávamos, então, de um ambiente comum de dados. Então, por uma determinada plataforma, nós montamos toda a estrutura da rodovia com todas as suas disciplinas, edificações, faixas de domínio, mapas, desenhos, obras de arte especiais, correntes especiais, pavimento, sinalização, dispositivos de segurança e terraplenos. Então, nós tínhamos todas as estruturas de disciplinas setorizadas na nuvem. Em cada uma delas, nós abrimos um ambiente para receber os documentos das concessionárias, um ambiente para desenvolvimento, com acesso a todos os consultores e as equipes. Então, trabalhávamos todos no desenvolvimento e, à medida que nós íamos finalizando cada etapa do nosso trabalho, a gente ia depositando aqui no finalizado. Então, essa estrutura, ela permitia o acesso de todos com controle. Então, a gente tinha total rastreabilidade de todas as atividades e movimentações que cada um que tinha acesso a essa base estava trabalhando e estava desenvolvendo. Então, isso foi uma das possibilidades que nós achamos, né, nesse desenvolvimento. E o próximo, que aí a especialidade da Heloísa, é já no ambiente de dados georreferenciados. Então, como a Denise falou há pouco, o nosso grande desafio foi integrar diversas categorias, né? Porque nós tínhamos especialistas e dados muito especializados de pavimento, dados de IRI, dados de IGG, obra de arte especial, com inspeções rotineiras, com as inspeções especiais. E tudo isso nós tentamos integrar num ambiente usando um software GIS, né? Um software livre, aberto, e de forma a gente conseguir ver de forma compilada essas informações, de uma forma resumida, e conseguir ver também, ter a visão geral, global de tudo, não apenas uma visão específica do especialista da área. Então, nós fizemos mapas de localização, pavimento, sinalização, obras de arte especiais, segurança viária, terraplenos, faixas de domínio. Esses mapas, a questão da temporalidade, porque ao longo desses 24 anos de concessão, era importante que nós comprovássemos a melhoria das rodovias ao longo desse período. Então, nós tínhamos o mapa da como a rodovia foi entregue inicialmente, quais as obras de arte especiais entregues inicialmente, e o que foi entregue inicial e qual o estado de conservação dessas obras de arte. Da mesma forma do pavimento e das outras categorias. Então, como não dá para abrir o software aqui na hora e mostrar ao vivo, a gente fez um videozinho rápido mostrando, por exemplo, as faixas de domínio. A faixa de domínio no início da concessão era de 60 metros, depois a faixa vigente ao longo da concessão, você vê no final da concessão, ela variou bastante, você consegue enxergar no mapa como ela estava muito mais fragmentada do que inicialmente. Da mesma forma, a gente consegue ter a informação do pavimento, quando foi o último ciclo de manutenção desse pavimento. A gente tem os períodos e daí consegue fazer a manutenção preventiva. Nas obras de arte especial, a gente colocou como atributos não só a localização, o nome, mas também as notas das inspeções. Colocamos isso periodicamente, então a gente tem as notas do início da concessão e do final da concessão. Mapeamos os terraplenos que tinham algum problema na concessão e qual era a solução que seria adotada antes da entrega, né, da concessão. E todas essas informações criadas num ambiente de software livre,
Nós exportamos também para que elas pudessem ser acessadas via mobile e exportamos com os mesmos atributos e com as mesmas representações gráficas, porque para continuar permitindo uma visibilidade, para continuar permitindo a utilização por pessoas sem a necessidade de instalação de um software específico e pessoas leigas, porque qualquer pessoa hoje consegue utilizar um software como o Google Earth. Então, os arquivos KML também têm todas as informações compiladas, tanto de informações de obras de arte especial, qual é o tipo, qual é o nome, qual a nota estrutural da última vistoria. Você consegue visualizar isso muito fácil ao longo do trecho. E as edificações que foram implantadas ao longo da concessão, sal, postos rodoviários que foram feitas a manutenção, e aí também os terraplenos, como eu havia citado antes. E agora eu passo a palavra a Denise, que vai fazer a conclusão do nosso trabalho. Viu? É assim que faz geografia. Não, é brincadeira. Assim, a gente fez esse trabalho pensando assim, na necessidade imediata, porque tinha que ter uma solução para conseguir vencer esse desafio desse trabalho, mas a gente viu inúmeras possibilidades de aplicação desse trabalho em outras ações de uma concessão nova, por exemplo, porque a gente trabalhou para finalizar uma concessão, mas uma concessão nova, você vê, a gente pode ter a implementação desse mapeamento de uma forma progressiva. É uma inovação, porque a gente não encontrou isso no material que a gente tinha recebido. Há uma possibilidade de ter uma visão sistêmica. A gente percebe que nas concessões há uma deficiência de integração, principalmente, por exemplo, das áreas administrativas que cuidam dos contratos, da área de engenharia que está preocupada no investimento, novo investimento a ser feito, na duplicação ou no melhoramento daquela rodovia, do pessoal de campo, de operação. Então, a gente vê que, na medida que a gente consegue fazer uma base com todas as informações, é possível essa visão sistêmica, ou seja, todas as atividades de uma concessão, sejam administrativas, financeiras ou de engenharia ou conservação, estarem juntas, né? Você consegue entender o funcionamento disso, a vida, porque a rodovia é viva, né? É possível fazer o monitoramento disso. Então, as manutenções periódicas, os ciclos de conservação de uma rodovia, é possível enxergar e é possível monitorar, fazendo também o planejamento integrado dessas ações, todas elas, todos os dados integrados, podendo planejar e monitorar todos os serviços, e com o benefício, né, disso, que é a possibilidade de utilização de um software livre. Então, não há necessidade de comprar nada, né? Então, a gente consegue realizar esse trabalho com a cabeça, né, que a gente tem. Era isso. Obrigada.